Olá pessoal, vamos iniciar o FPT Cast, o podcast da Federação Paranaense de Tênis. Este é o primeiro episódio de muitos que traremos aqui para vocês nos mais diversos temas de tênis e beach tênis, para todos os amantes do esporte do nosso querido Paraná. Pessoal, hoje nós estamos aqui com dois convidados ilustres, um tema muito sensível e muito importante que traremos para vocês. Vou começar apresentando o Marcelo Zanchi, que é especialista em liderança, cultura organizacional e alta performance. Com mais de 30 anos de experiência desenvolvendo líderes, executivos e atletas. Liderou desde times enxutos até estruturas com mais de 1.000 colaboradores. Atuando em grandes players do setor privado e na gestão pública, como diretor da Prefeitura de Curitiba. Reconhecido internacionalmente, foi convidado pela ONU e pela Unesco para palestrar em eventos na Coreia do Sul e na Colômbia. É Master Coach executivo e esportivo, Master Practitioner em PNL e especialista em neurociência aplicada à performance humana, integrando ciência e prática para impulsionar resultados extraordinários. Atleta desde os 5 anos, é faixa preta, segundo o Dan, em judô, com conquistas nacionais e internacionais. Essa vivência moldou sua visão sobre disciplina, resiliência e foco, que hoje conecta ao mundo corporativo e esportivo. Atualmente é diretor da R2M Business, liderando projetos de transformação cultural e performance, promovendo a evolução de líderes e atletas em jornadas de alto impacto. Que currículo, hein? Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Fabiano. É um prazer realmente estar com vocês aí. Que bom. E o Johan Carvalho, psicólogo formado pela Universidade Positivo, com especialização em neurociência e psicologia do esporte pela PUC Paraná. Johan construiu a sua carreira como head de RH antes de fundar a YGG Psicologia, empresa que atende mais de 300 atletas e pessoas que buscam desenvolvimento pessoal. Com experiência no acompanhamento de atletas olímpicos e de alto rendimento. Integra ciência e prática para potencializar performance e longevidade humana. Boa tarde, Johan. Ótima tarde, Fabiano. Pô, que privilégio estar aqui no primeiro episódio do FPT Cast. Agradeço muito o convite. Um prazer estar contigo aqui também, Marcelão. Obrigado, igualmente. Tamo junto. Aproveite e fala um pouco já do teu currículo e da tua experiência, depois a gente fala com o Marcelo. Pô, achei bem bacana, né? Quando eu estava apresentando o Marcelo ali, o principal aspecto dele ter desenvolvido também, além da atuação profissional, ter tido a experiência como atleta. Pô, segundo o Dan, ali, né? Uma jornada muito extensa ali numa modalidade. E o quanto isso não acaba impactando até mesmo a própria prática de atuação, né? E eu vou muito por essa linha, né? Quando eu comecei a cursar psicologia, eu não tinha ideia que eu ia para a área do esporte, não tinha mesmo. Por mais que eu gostasse de praticar, na época era mais o futebol ali, outras modalidades, não tinha ideia. E aí tive uma baita de uma sorte, na verdade, de conhecer, ter o início, né, da experiência ali no esporte, e me apaixonei por esse caminho. Como você apresentou, desenvolvi minha carreira na área organizacional ali no RH, fui head de RH, mas sempre conduzi em paralelo minha carreira do esporte. Até quando eu comecei a remunerar mesmo no esporte e tal, e falei, cara, meu sonho aqui é fundar uma empresa, é ter esse direcionamento de carreira. E foi aí que eu fiz uma transição brusca ali na vida, né? Pô, quem passa por transições assim sabe como é que é difícil no começo, mas foi a melhor coisa que eu fiz. E aí fundei a IG junto com os meus sócios, com o meu sócio, que foi o Gustavo no início, né? Sócio fundador. E hoje a gente conta com uma equipe de 15 psicólogos, parte de nutrição e assim por diante. Atendemos inúmeras modalidades. O beach tennis está sendo uma modalidade que desde 2022, 2023, que a gente tem se aproximado mais. Muito por conta de eu praticar também, foi por hobby, daí o pessoal foi conhecendo e de repente veio uma indicação do Vitor Gonzaga e do Galeazzi pra gente. Aí a gente abraçou com muito carinho, foi fazendo o trabalho desde 2023, daí com o alto rendimento do beach tennis. E hoje, até no Beach, a gente tem um quadro junto com o Play BT, que é o Quadra Mental, onde a gente entrevista os atletas top 1 do mundo, top 20 do mundo, os técnicos também, falando sobre a parte psicológica deles e a preparação deles nas modalidades. Mas a carreira é mais ou menos por aí. Eu acompanho o quadro mental, né? Uhum. Quadra Mental, Perfeito. Esse é o nome do quadro, né? E é muito bacana o que você tem feito lá junto com o Play BT, essa abertura, né? Para esses atletas de alta performance. Eu já vi lá do Nico do Gianotti, com a Vitória, com o Dani Tirella. Poxa, muito bacana esse trabalho.
Pô, e é um desafio, viu, Fabiano? Porque pensa o seguinte, se eu vou falar de alguma questão física, até entrando pro lado mental, se eu vou falar de uma questão física, de algum gesto técnico que foi errado, alguma questão estratégica de jogo, é muito mais claro, né? O atleta palpa isso, ele visualiza, ele sabe o que da técnica que foi errado. A questão psicológica é abstrato, né? O atleta não tem tanta clareza, não consegue observar o público da mesma forma, né? Então, acessar essa parte mais abstrata da modalidade com os caras que são topo do rendimento ali no beach tênis é um privilégio que a gente tem. Que legal, e é um aprendizado, né? É um Nossa, aprendizado. total. Marcelo, e esse teu currículo aqui? Sensacional, hein? Segundo Dan de judô. A gente que convive lá tem que me cuidar nas piadinhas agora, hein? Não precisa, não precisa. Essa jornada foi bem bacana, Fabiano, porque meu pai me forçou muito no início, né? E aí, desde os 5 anos, aqueles frios de 0 graus, eu não podia faltar aula de jeito nenhum. Pisava no tatame congelado, né? Minha mãe brigando para eu não ir, meu pai dizendo vai, vai. E isso foi bem bacana. Com 16 anos eu peguei a faixa preta, né? Bem novo, inclusive. E de lá eu fui desenvolvendo. E eu estava no caminho de ir para a Olimpíada, na verdade. E aí quebrei o joelho num treinamento, indo numa seletiva. E dali desabou tudo, né? E aí eu pensei o seguinte, se eu tivesse um coach naquela época, teria virado o meu jogo de uma outra forma, né? E não aconteceu. E aquilo realmente me tirou do jogo naquele momento, né? E aí, dentro da minha carreira, sempre foquei muito em liderança, sempre desenvolvi muito isso. E esporte sempre teve na minha veia, assim. E num determinado momento falei, cara, dá para juntar as coisas, né? E aí, dentro dessa linha do coaching mesmo, buscando a liderança, falei, cara, vamos trabalhar nessa área, né? Fiz a especialização em neurociência justamente para conseguir entender um pouco melhor essa questão do abstrato e dentro de como isso funciona dentro dos comportamentos. E começamos a juntar as coisas, né? Então, hoje eu trabalho com esse coach esportivo, a gente trabalha num coach funcional, então a gente olha o atleta como um todo, né, na vida pessoal dele, o quanto influencia, por exemplo, aquele atleta que trabalha, que estuda e está tentando ranquear lá, como que concilia isso, como que gera prioridades dentro disso, né? Na quadra mesmo, como que o comportamento dele está sendo afetado por tudo isso, né? Então é um trabalho muito bacana, a gente consegue ter uma visão, um mapeamento muito diferente, né, das coisas, e como a gente está olhando de fora, é bacana de conseguir auxiliá-los nisso, né? De conseguir fazer com que eles tenham clareza de prioridades, por exemplo, sabe? Então é uma área que eu gosto muito, liderança e executivos é uma área que a gente atua muito forte pela R2M, mas eu sou sincero em te dizer que a minha paixão de verdade mesmo é trabalhar com esporte, né? Trabalhar com esportista. E tem muita correlação, né? O trabalho com executivos, o trabalho organizacional, assim, acho que tem uma correlação muito grande com a parte de atletas, a parte de desenvolvimento pessoal, a parte de evolução, assim, né? Mas aproveitando esse gancho, antes de contextualizar aqui para o público que vai estar assistindo e o que isso tem a ver com eles diretamente, até uma curiosidade, vocês, um é psicólogo, outro é coach esportivo, então são áreas diferentes, mas se complementam. Como que vocês podem mapear isso? Como que é? A gente sai na mão. Não, tô brincando. Não, brincadeira à parte. Até porque, né, segundo o Dan do judô é complicado. Brincadeira, pessoal. Eu enxergo, vou primeiro começar dizendo, eu enxergo como áreas complementares. Eu vejo que tem várias técnicas da atuação como coaching que o psicólogo, cara, faz total sentido estar estudando, assim como várias partes da área da própria psicologia que faz sentido o coach estar estudando. Eu vejo que um dos maiores leaks dos psicólogos estão relacionados a ter um trabalho não tão focado em resultados. E resultados podem ser diversos, não necessariamente um resultado de medalha, não isso, né? Mas resultados de uma melhoria de como o atleta está gerindo as emoções, etc. e tal. Acho que essa é uma parte muito interessante, que o coach já tem um foco mais voltado ao resultado, então o psicólogo pode se beneficiar muito dessas questões. Eu acho que o trabalho daí, é claro, né? Tem que ter uma consciência do nível de profundidade que esses trabalhos eles se propõem, mas eu enxergo de maneira complementar. Perfeito. Eu, da mesma forma. Eu entendo que as coisas são bem complementares porque o coach ele não tem a especialidade da psicologia, né? Tanto que, no caso do Johan aqui, que trabalha com atletas, nós temos também psicólogos lá e a gente aciona a psicologia quando necessário.
Mas o nosso negócio ele está baseado mais na questão mais funcional, né? Então a gente analisa, a gente bate uma fotografia desse atleta dentro do seu contexto, né? Do seu contexto de trabalho e tudo, organiza isso e entende esse cara lá. E fazendo um link com o processo executivo, a gente, de uma outra forma, mas com o mesmo assunto, a gente se depara muito com esse tipo de situação, né? Por exemplo, poxa, o nervosismo que um executivo tem de entrar em público para falar com 1000 pessoas. Se a gente olhar isso pelo lado neurociência, é o mesmo efeito interno químico que está tendo um atleta na hora de entrar no jogo. Então a gente consegue fazer uma configuração, digamos assim, e auxiliar esse atleta dentro desse nível. Então concordo totalmente com o Johan, tem que ter uma clareza e uma responsabilidade muito grande para não entrar naquilo que não é de seu métier, né? Então a gente tem uma clareza muito grande com relação a isso e eu acho extremamente complementar. E cara, hoje atleta de alto rendimento que não está envolvido com processos mentais, principalmente desenvolvimento do sistema atencional, desenvolvimento de foco, tá fora. Tá fora. Por quê? Técnica, física, taticamente é tudo muito igual, é tudo muito parecido, né? A tecnologia hoje trouxe muita similaridade para os atletas. Então, aonde que está diferenciando? Está justamente na forma de como que eu administro tudo isso, como que eu administro as minhas emoções, como que eu administro quando eu estou perdendo um jogo, né? Então, eu acho que isso hoje, para quem é atleta e está visando justamente escalonar isso para um lado profissional ou para ranquear e tal, não tem como não conhecer ou se interessar em conhecer esse segmento do negócio, né? Perfeito. E é aqui que eu queria fazer um corte. Para quem a gente está falando, né? Porque nós temos os atletas profissionais que muitas vezes já têm acesso a um trabalho mais completo nessa área, né? E quase todos já fazem. O Johan também é a par dos atletas profissionais hoje. Mas a gente tem uma legião de atletas amadores em crescente aí no estado. Hoje são mais de 1000 atletas jogando todos os finais de semana, jogando torneios de beach tênis no Paraná. Então é muita gente e competindo nas suas várias categorias, desde o mais iniciante até o pessoal que está na categoria A, que é a categoria inferior à categoria profissional, né, que estão fazendo essa migração para a categoria profissional. Mas todos eles competindo em alto nível dentro da sua comunidade, do seu circuito ali, da sua categoria, e muitas vezes deficiente de uma multidisciplinaridade de trabalho, né? Às vezes o cara tem a técnica, não tem o tático, às vezes tem o tático, não tem a técnica, às vezes tem tudo, mas não tem uma vida equilibrada com sono, com equilíbrio mental, para controlar as suas ansiedades, né? E isso interfere pré-jogo, durante jogo, pós-jogo, ou falando em circuito, em ranqueamento, em torneios, né? E aí um gancho bem importante que eu gostaria de fazer, vamos tratar todos esses assuntos voltado para o atleta de beach tênis, e fazendo um gancho com a Copa das Federações. A gente está se aproximando agora da Copa das Federações, que é o maior torneio do mundo de beach tênis, né? Acontece lá em Fortaleza novamente esse ano. E a gente tem muitos atletas aí no Paraná na ansiedade lá em cima, perto de ser convocado, então já começa aí essa ansiedade de convocação. Na verdade, já começa lá no início do ano, né, quando ele começa a competir. Então, vai vivenciando toda essa experiência de se classificar, não se classificar, ganhar torneio, perder torneio, aprender com os erros e tudo mais. E a gente vai culminar na Copa das Federações, que é a coroação de todo esse circuito, né? E, como eu já convivi em outras Copas, a gente sabe muito bem os problemas que acontecem lá, né? E é por isso que vocês estão aqui hoje, primordialmente por conta disso, para a gente deixar algumas mensagens e esclarecer algumas coisas para esses atletas que vão para a Copa das Federações. Mas como que vocês hoje enxergam, vocês já estão no meio do beach tênis também, convivendo com esses atletas, como que vocês enxergam que os atletas amadores estão hoje lidando com essa parte, digamos, né? Vamos fracionar a vida do atleta, seja do profissional, seja do amador, fracionar ela em a parte mental, né? A parte física, a parte técnica, tática. Mas como que eles estão lidando com a parte mental? Vocês enxergam que eles estão buscando conhecimento, estão tentando entender isso e o que isso interfere realmente no jogo deles? O que você acha, Johan?
Pô, maravilha. Eu acho que assim, a primeira coisa é compreender o que é o universo da Copa das Federações, né? Se a gente for pegar qualquer outra competição da Terra, você tem uma separação mais nichada de idade, categoria, né, nível, ranqueamento e assim por diante, né? A Copa das Federações não é diferente nesse aspecto, mas é onde está todo mundo, de certo modo, misturado, né? É uma competição coletiva, uma competição em grupo, em equipe ali, onde a pontuação de uma categoria impacta na outra, de uma idade da mesma forma. Então, acho que é uma competição muito única por conta desse sistema de ranqueamento até mesmo, né? E é justamente isso, mistura, né? O atleta amador ele tem uma experiência de estar mais próximo do atleta profissional, né? A gente classifica mais ou menos da seguinte forma, né? Os níveis de competição. Atleta recreativo, atleta de rendimento e atleta de alto rendimento. Alto rendimento são os profissionais, atleta recreativo é a pessoa que não necessariamente tem um vínculo com o desenvolvimento de performance na modalidade. E o atleta de rendimento é aquele meio termo entre um atleta que não é a principal atividade desse atleta, no entanto, ele quer sim ter uma evolução, quer estar competindo, quer ter esse gosto, né? E sobre a questão da preparação dos atletas nos pilares, Marcelo falou uma questão muito importante. Quando a gente vai estudar os pilares do rendimento hoje, pô, se eu quero ter um rendimento na atividade que seja, se eu quero ter um rendimento na minha profissão como psicólogo, na gestão da minha empresa, ou se eu quero ter um rendimento em qualquer questão, a gente sempre tem que observar 4 pilares. Pilar físico, como que eu estou fisicamente para desempenhar a minha função, seja num esporte ou seja no meu trabalho. O pilar técnico, quais são os requisitos técnicos especificamente daquela modalidade? Meu smash, qual que é o movimento que eu tenho, minha empunhadura e assim por diante. O pilar estratégico, onde que eu vou bater o meu smash, onde que eu vou explorar o jogo e assim por diante. E o pilar mental. Então, a compreensão que a gente tem hoje dos 4 pilares que promovem performance e rendimento é em cima dessas 4 questões, né? E é muito engraçado, porque a gente até estava tendo uma conversa antes de iniciar necessariamente o podcast aqui, onde o pilar mental é algo muito abstrato, é algo que não é tão nitidamente claro e evidente de se perceber, né? Então, o pilar mental vem cada vez mais crescendo nessa busca de atletas até mesmo amadores. Porque quando muda a chave do atleta amador em compreender que trabalhar o aspecto psicológico na partida dele vai ajudar ele para a qualidade de vida de modo geral, na profissão, em casa com os filhos, na gestão do estresse e assim por diante, é incrível. Você tem um up muito grande, não só da tua performance e rendimento dentro das quadras, mas fora também. Então, essa demanda vem crescendo cada vez mais. Na semana retrasada, a gente teve um contato de uma empresária, tem uma arena lá de Goiânia, uma arena incrível lá de Goiânia, etc. e tal. Ela está ranqueada para as Copas das Federações e ela buscou o nosso serviço, sim, para fazer uma preparação para a Copa, mas muito mais focada nessa questão pessoal, de evolução das emoções dela, de como lidar com essas questões na vida dela. Para ela ou para os atletas dela? Para ela. Para ela. Muito interessante essa questão. Bacana. Você tem atendido atletas também amadores, Marcelo, ou só profissionais? Não, eu tenho amadores também. Tenho amadores. E você sabe que eu vejo um corte aqui, Fabiano, bem interessante. Quando a gente pega atletas profissionais mais velhos, já adultos e tal, tem um certo tabu com relação a trabalhar a questão mental, né? Parece que é um negócio meio de maluco, sabe? Aquele negócio de que, eu não vou no psicólogo porque não preciso de ninguém para me ajudar, para me dizer aquilo que eu já sei, sabe? Esse tipo de coisa. Então, existe uma resistência aqui, que aí quando o cara vai sentindo lá na quadra que ele não está mais dominando aquilo que ele queria dominar e está sendo dominado por aquilo, aí ele resolve procurar. Mas tem vindo atrás uma nova geração aqui que ela já não tem mais esse corte. Isso parece que está meio que embutido já nessa gurizada, sabe? E aí eles têm curiosidade de saber como é que eu performo. O que é ter performance? Como é que eu faço isso? E aí é o tipo do atleta, o amador vindo para o profissional, que ele começa a se interessar o quanto o sono importa na minha vida, como é que eu faço para dormir melhor, como é que eu faço para ter ferramentas para conseguir gerir um pouco, administrar um pouco mais a minha emoção lá durante o jogo, né? Já percebe que não ter a emoção é impossível, que vai ter de qualquer forma. Então, eu já vejo uma curiosidade diferente e um tabu sendo quebrado do tipo, poxa, isso aqui não é para louco, né? Então, eu vejo assim, nos atletas profissionais
tem uma certa resistência primeiro que a gente tem que quebrar, né, Johan? Então, não sei se você sente isso também. Existe uma quebra num determinado momento ali que o cara vai dizer, não, puxa, isso aqui realmente eu preciso disso. Mas até ele se convencer, ele tem algumas conversas, não é simples assim. Ele te procura em função disso, ele sabe que ele tem que desenvolver uma situação ali para que ele possa performar, mas ele vem cheio de coisa do tipo, poxa, deixa eu entender isso. Quando ele percebe que realmente tem um processo de confiança, tudo bem, aí entra, e eu acho que aí sim a coisa vem de cabeça e o cara entende que é extremamente necessário e que talvez aqui esteja o grande diferencial da performance que ele terá com relação à performance que ele tem. Né? Eu gosto muito de falar da auto-performance. É eu interpretando a minha própria performance. Então, eu acho que isso tem uma questão aqui que no profissional, eu concordo com o Johan, ele é uma coisa um pouco mais restrita, é uma coisa que é muito abstrato, né? E essa questão abstrata nessas gerações mais antigas é mais abstrato ainda, mas essa questão abstrata nas novas gerações parece que está um pouco mais incorporado na cultura, sabe? E está um pouco mais fácil, eles já vêm com outras questões mais abertas para isso, e aí eu vejo um desenvolvimento muito mais rápido. Então eu entendo que essa nova geração que está vindo aí, elas vão se tornar profissionais muito mais rápido do que as gerações que estão profissionais hoje, sabe? Que demoraram muito mais tempo para chegar aqui, justamente por essa quebra de paradigmas, de tabus e tudo mais. E se interligam, né? Porque a pessoa fazer um bom trabalho pensando na parte esportiva, ela automaticamente está mudando a sua vida, né? Por completo, né? E aí fica a pergunta, aquele amador que está começando agora, que identificou, por exemplo, no beach tennis, está correndo o circuito, quer se classificar para a Copa, ele talvez nunca tenha competido dessa forma, nunca tenha vivenciado algo competitivo assim, e aí ele acaba ele nem sabe às vezes que ele está um pouco mais deficiente, vamos assim dizer, na parte mental, que ele poderia melhorar nesse sentido, mas ele acaba deixando de lado porque ele, poxa, mas eu só tô me divertindo, competindo. Mas vamos lá, ele está correndo atrás de objetivos muito legais para a vida dele, está se dedicando uma grande fatia da sua vida e tempo e dinheiro para aquele esporte, né? Por que não fechar todos os pilares, né? Por que não dar atenção para todos os pilares ao mesmo tempo, mesmo sendo amador, sendo que o ganho dele não é só para o esporte, né? Ele vai estar ganhando para a vida. Para a vida. E, Fabiano, até a gente nem precisa ir muito longe. É uma questão que ficou muito interessante, né? Até no episódio que a gente comentou ali do quadro que a gente tem com o Play BT, né? O último que a gente lançou agora, que foi transmitido, foi do Marcelo Reck. Atleta aqui do Paraná, representa a gente. E na transmissão ali com ele, na entrevista com ele, foi muito bacana. Foi onde ele se abriu mesmo. Ele falou que ele não acreditava na parte da psicologia, que ele falava, cara, sou um cara inteligente. O Marcelo é bem inteligente. Sou um cara inteligente, dou conta, sou confiante, etc e tal. Chegou em dado momento da vida dele que ele falou, cara, preciso buscar. E aí ele trouxe no relato, quem quiser assistir, fica à vontade. Ele trouxe no relato, na entrevista, falando, cara, mudou minha vida. Tá me ajudando demais assim, a lidar com várias pressões, com a decisão que eu tive na minha carreira e assim por diante. Estou lidando de uma forma muito diferente. Então, realmente, é uma qualidade de vida bem interessante. E hoje, cara, olha o acesso que a gente tem à informação. Você vê o Djokovic falando que a parte mental é algo treinável, né? Você vê o Baran como psicólogo. Você vê várias pessoas assim que têm esse aspecto de autoconhecimento, investe nesse aspecto. Seja o cara que for, seja com psicólogo, seja com coach, seja até... Cara, eu acho que é importante assim, as pessoas terem clareza que a parte psicológica precisa ser investida de alguma forma. O caminho que você vai escolher para investir, ótimo, mas invista, né? Então eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Você sabe que tem uma situação que eu enxergo com relação à Copa das Confederações, Fabiano, que é o seguinte, veja, qual que é a experiência que esses atletas têm durante o percurso, né, para chegar lá? Geralmente é individual, é ele e o parceiro, né? Então, qual é a pressão que existe psicológica, digamos assim, né? Cognitiva também, qual que é a exigência cognitiva que existe de um atleta dentro do percurso, dentro do caminho, da jornada até chegar lá na Copa das Confederações? Geralmente é individual, é uma coisa minha com o meu parceiro, então é gerenciar aqui. Então a pressão é entre nós dois, é entre eu e você que é meu adversário. Quando você chega na Copa das Confederações, tem todo um clima diferente lá.
E já não é mais eu com meu parceiro. É mais ou menos o clima do Interclubes, né? Que eu preciso somar para não sei o que e tal. E aí, de repente, se vou eu no teu lugar, eu tenho que cumprir o papel, porque senão você vai falar, poxa, deveria ter sido eu. Então você veja que entram variáveis nessa história que não são variáveis comuns. Não são variáveis que a pessoa está habituada a gerenciar. E se não existir uma preparação, ou pelo menos um entendimento de que ele vai passar por esse momento, cara, arrisca travar. Exato. Arrisca dar Eu acho que esse é um dos maiores desafios que deve ter nessa competição. Você fazer parte de um time e ter a compreensão que, por mais que você tenha o teu mérito de pontuação, de critério técnico, do que quer que seja, de estar lá, você ainda faz parte de um time, né? Exato. Eu acho que essa compreensão e sem ter essa experiência, né? Porque durante o ano eu não tive essa experiência. A gente tem muito atleta que está jogando a Copa, que está há 8 Copas jogando, 7 Copas jogando, né? A gente tem atletas super experientes ali, mas essa é a minoria, né? E fazendo essa viagem lá para a Copa, já entrando no torneio, é incrível. O que vocês estão falando é totalmente assim mesmo. As variáveis mudam totalmente com relação ao circuito durante o ano, né? Porque lá, se você perde a primeira rodada, você já vai disputar da metade da tabela em diante. Então, já cai para metade da tabela para baixo. E se você for perdendo e vai chegar no último dia, fazer a disputa de último ou penúltimo lugar, essa disputa é tão importante quanto uma categoria que está disputando o primeiro ou segundo lugar. Porque a pontuação ela é coletiva, então você vai somando ponto para o estado todo, e aí que nasce a pressão, né? Você está representando o teu estado, você teve uma luta durante o ano todo para conseguir mostrar que você tem total condições de estar lá representando o estado, mas aí nós temos 4 atletas por categoria, todos com nível de jogo, todos com capacidade de mostrar o seu melhor. E aí nós temos uma equipe técnica que vai definir neste confronto quem vai é você e você. E você vão ficar no banco. E aí? Eles têm a condição de jogar também, mas a escolha para aquele confronto foi uma dupla, né? De acordo com o cenário que se entendeu ser o melhor cenário pela equipe técnica, pelo capitão daquela equipe e pela discussão feita entre a equipe técnica. Saber começar gerenciando essa ansiedade, essa frustração de às vezes não ser escalado ou de ser escalado e não estar mentalmente preparado para um jogo, né, dessa importância, é alguns dos problemas que o atleta tem que viver e que não estava acostumado, né? Depois que ele entra em quadra, ele vai fazer uma competição, vai fazer um jogo, ele pode ganhar, ok, 1000 maravilhas, todo mundo alegre, mas ele pode perder já no primeiro confronto. Digamos, a dupla masculina perde, dupla feminina ganha e aí vai para a mista. E às vezes o melhor misteiro entre os 4 é aquele que perdeu o primeiro jogo. Aí ainda você tem que ter a capacidade de entender se a cabeça daquele atleta está preparada para fazer o jogo decisório do confronto, né? E como trabalhar a cabeça dele, como fazer esse trabalho mental. Ele tem a capacidade de fazer isso sozinho ou não, precisa de um auxílio da equipe técnica. Que aí a equipe técnica é outro fator que a gente tem que colocar na mesa também. Qual é o nível de preparação da equipe técnica com relação a isso, né? Como que a gente faz para melhorar nesse sentido. Então, é uma competição muito complexa e muito diferente do que o atleta está acostumado a vivenciar, né? E a gente tem que começar a entrar nos detalhes e dar a dica, né? Não tem como entregar o ouro, porque o ouro não existe pronto assim, mas o que o atleta pode fazer para conseguir viver da melhor forma, ultrapassar essas experiências da melhor maneira, sem comprometer a integridade mental dele, ele conseguindo performar da melhor maneira, gerenciando as ansiedades, as frustrações. Então vejam como é complexo, né, esse torneio. Você já esteve lá na Copa ou não? Ainda não, né? Não tive. Esse ano, agora acho que, igual você falou, né? Eu nem sei como é que tá o calendário competitivo. No rankingzinho da C, tô lá entre os gladiadores da C. Tive um ranking, acho que tô em, não sei, acho que eu tô em 7º ou 8º ali do ranking, talvez. Da regional aqui. Da regional, perfeito. Exato. Nos últimos torneios não tive como tá competindo ali, então não tive jogando. E na parte psicológica, a gente geralmente está mais envolvido com os BT400, Sun Series, geralmente por aí.
Mas você já teve atletas que participaram, né, Marcelo? Já há Aí várias experiências, se né? quebram lá no meio do negócio. Exato. A gente teve Tem aquela ligação no meio da madrugada, às vezes. Sim. rola a ligação. Rola a ligação no meio da madrugada. E eu sei que tem várias ferramentas que você utiliza, né, Sim. com os atletas, cada um de uma maneira. Se puder Sim. exemplificar um pouco algumas técnicas que vocês utilizam. Veja, Fabiano, sim, dá pra gente. Só queria até fazer uma construção um pouco antes, que é o seguinte: vamos pensar o seguinte. O que minimiza, talvez. Vamos usar a palavra medo, da pessoa estar. Essa ansiedade, vamos chamar de medo, porque é o medo do que vai acontecer, o medo do novo, do medo do que vai acontecer comigo lá, e quem serei eu lá. O que minimiza um pouco o medo é informação. Conteúdo minimiza um pouco o medo. Então, se um atleta tem informação, ele tem como processar uma decisão ou raciocinar para o lado de uma decisão, onde fica um pouco mais explicado para ele por que foi o outro e não foi ele, né? Eu posso usar como exemplo o futebol, por exemplo, né? Nem sempre o melhor jogador é o que está em campo. Às vezes o cara está no banco, né? A gente já viu o Messi no banco sem estar machucado, né? Neymar às vezes está no banco sem estar machucado. Por que aquilo está acontecendo? Tem várias razões para aquilo. E a razão que justifica o cara e ele não está com raiva, não está ansioso lá no banco, é a informação por que ele está lá, né? Então esse aspecto ele é importante. E a informação auxilia também quando o atleta vai para lá, para ele não entrar nesse pânico. Então a falta de informação faz com que ele crie a própria novela na cabeça, vai usar o seu modelo mental para criar uma narrativa. E essa narrativa é desesperadora, dependendo da situação, né? Então, o que a gente faz? A gente gera algumas ferramentas internas para ele lá, do tipo, cara, quando você estiver vivendo isso aqui, você usa essa ferramenta, né? Vou dar um exemplo aqui. A gente sabe que a respiração é extremamente importante para fazer uma homeostase. Eu preciso de um equilíbrio aqui, né? Eu paro algumas coisas do meu sistema nervoso central e aciono outras pela respiração. Então, usar uma metodologia, usar uma técnica de respiração, ele serve para algumas situações. Assim como outras técnicas, aí ele pode ter um arsenal, né? Eu gosto de dizer que é como se fosse um encanador que abre a maletinha do lado aqui. Tem um monte de ferramentas lá dentro, é assim que o cara tem que ir para se sentir seguro nisso. Mas eu vou dizer que não é uma questão simples, né? A gente já chegou a usar o método de falar, cara, vai lá e pega gelo nas duas mãos e segura lá na mão, porque aquilo vai gerar um reset diferente no processo aqui, né? Você interrompe algumas coisas aí e começa a produzir outras internamente para que você quebre um pouco o ritmo que você está. Então, veja que é uma construção, ela não é simples, né? Ela não é simples. Mas a pessoa ter algumas ferramentas, pelo menos umas ferramentas básicas, poxa, quando vai dormir na noite anterior, relaxa lá, faz uma limpeza do sono, sabe? Faz uma visualização lá do que vai acontecer no dia seguinte, passa para a mente uma coisa que não seja tanta surpresa para ela no dia seguinte. Essas coisas ajudam o atleta, né? Mas eu digo assim, para quem pensa em ir para a Copa de Confederação, para esses torneios maiores, ele tem que realmente pensar nessa construção, nesse caminho antecipadamente. Porque quando chega lá, é aquele negócio, né? O jogador de futebol não aprende a jogar futebol quando sobe no campo para jogar. Ele tem que aprender antes. Então, esse caminho ele é super importante, né? E essa preparação do atleta dele entender que ele está saindo de um esporte, vamos falar individual, está jogando em dupla, mas é como se fosse individual, né? E ele está indo para um torneio em equipes, tem que já fazer uma virada de chave aí, né? Isso. Então a gente precisa que esses atletas já vão para a Copa com esse pensamento, que ele está indo representar realmente uma equipe, né? Que ele estando no banco, ele está jogando também. E como isso é importante para que o todo funcione, né? Acho que uma das principais questões, né, foi o que a gente conversou até na preparação aqui desse podcast, que foi assim, gente, quais são as principais demandas psicológicas que os atletas têm quando vão para a Copa das Federações? Ansiedade, comum, né, de qualquer competição, o atleta geralmente vivencia essa questão. Outro aspecto, frustração constante, pelo fator que seja.
por ter ganhado a tua partida, aí a outra dupla que vai jogar perde, isso impacta a tua pontuação, por você ter sido escalado ou não, e assim por diante. Independente dos desafios que a gente vai tendo ali, né, dos fatores psicológicos, qualquer preparação mental, qualquer trabalho que é feito, seja na modalidade que for, a gente vai tentar trazer um tipo de previsibilidade dos fatores que pode acontecer contigo. Por quê? Nosso cérebro tende a funcionar de uma maneira muito mais tranquila quando ele se sente no controle das situações. Então, se você já trouxe uma previsibilidade das adversidades que você vai vivenciar, pô, legal, você já está um passo à frente, né? Então, assim, gente, se você é um atleta que está se propondo aí para a Copa das Federações, acho que você tem que entender o contexto que é essa competição. Ou seja, você está indo para uma competição, representar um estado, representar uma federação. Dentro dessa competição existe uma comissão técnica que vai definir se você vai jogar ou não, que vai definir como que vai ser mais ou menos a questão estratégica junto contigo, junto com outros atletas. Então, eu acho que essa primeira compreensão vai te auxiliar demais a lidar, a gerenciar um pouco dessas emoções que você pode ter no decorrer dessa competição, principalmente naquilo que envolve a frustração. Sobre a ansiedade, aí tem uma série de outras técnicas, mas eu acho que é bom ter um start nessa seguinte compreensão. E é algo muito, assim, é muito lógico se a gente para pensar. Pô, se eu estou trabalhando com um triatleta, o cara vai, né, disputar o Ironman. O cara vai nadar, ele vai correr, ou melhor, ele vai andar de bicicleta e depois ele vai correr. A primeira coisa que a gente vai fazer com esse atleta é verificar qual que é o trajeto que ele vai percorrer ali. Como que vai ser a altimetria, qual que é o trajeto, quais são as adversidades desse trajeto, como que você vai lidar mais ou menos com essa questão. Então, por que não fazer a mesma questão, só que contextualizada ao beach tênis, numa competição como essa, né? Então, acho que o que a gente está se propondo a fazer aqui para o atleta, é um conteúdo totalmente direcionado para você, atleta, é você ter um pouco dessa noção, dessa preparação de previsibilidade do que é essa competição, né? Exato. Uma das maiores frustrações que a gente tem lá, a derrota, lógico que ela é doída, né? O atleta sempre sai chorando, todo mundo só fica feliz se sai de lá com o título. Né? Com o título, beleza, você não perdeu nenhum jogo e saiu de lá com a taça. Agora, quando você perde, é frustrante. Mas a maior frustração que a gente percebe é realmente as escolhas, a escalação. Porque a equipe técnica, o capitão, às vezes ele não está no dia a dia com os atletas. Então, vamos pegar um exemplo, uma categoria X, lá o capitão é lá do norte do Paraná e os atletas está misturado, um pouco da capital, um pouco do oeste. Então, ele não convive em todos os torneios, não está acompanhando. Mas ele busca conhecer. Eu também faço parte da equipe técnica, então a gente discute entre os capitães, né, junto, não só lá, mas previamente a gente faz várias reuniões. Semana que vem a gente tem outra reunião, inclusive. É sempre discutido, assim como o médico fica falando dos pacientes, né? A gente também discute os atletas, vê resultados, analisa, pontua, tenta colher informações, né? Para tentar ter uma maior bagagem, né? E aí tentar fechar os pontos. O capitão tenta fechar os ponteiros lá. Poxa, mas que estilo de jogo que para esse jogo vai funcionar melhor contra aquele time, né? Agora é Paraná contra Amazonas na C. Poxa, o Amazonas está com um time bem fraco na C. Tá, mas é fraco, mas é aquele jogo mais quadrado. Quem que tem melhor domínio? Às vezes a melhor dupla não tem o melhor domínio para um jogo quadrado. Eu digo isso por mim. Ó, eu e Johan. Cara, meu jogo é um jogo agressivo, meu jogo é um jogo muito técnico, eu preciso estar muito bem fisicamente, etc e tal. Se eu pego uma outra pessoa contra, volumeira, uma pessoa que tem um estilo de jogo talvez não tão técnico, assim, que fica devolvendo... Cara, eu sei que meu jogo vai ter uma dificuldade de dar match ali. Aí, às vezes, um cara que talvez não seja tão refinado tecnicamente, ele vai encaixar melhor naquela partida, né? E se eu for para a Copa Brasileira, eu tenho que ter a consciência que eu vou estar vivenciando e meu papel ali talvez não seja necessariamente de jogar. Vai ser o de torcer, o de dar suporte, para te dar confiança e assim por diante, né? E o capitão pode também não acertar, né? Ele tenta acertar, ninguém está lá para errar, né? Então o capitão, às vezes, e quando eu falo capitão, não é só o capitão ele não toma nenhuma decisão sozinha lá. Ele tem as preferências, traz isso para a mesa e isso é discutido entre toda a equipe técnica. Mas ele pode também, a equipe técnica pode errar. Talvez depois do leite derramado é fácil, né? Mas após uma derrota, poxa, talvez aquela dupla se daria melhor nesse jogo. Mas isso foi depois. Isso é um erro? Isso não é um erro. Né? Isso, o atleta ele não pode se frustrar ao ponto
de jogar contra o time por conta de uma decisão, né? E esse é o ponto que a gente mais percebe lá. Muitas vezes de uma reação instintiva do atleta, por ele estar preparado para entrar em quadra. Todos que estão lá estão preparados, tem nível para isso, mas uma reação instintiva dele é essa frustração aguçada de não poder ter participado de um confronto específico ou ter jogado mais jogos, né? E só, desculpa. Fica à vontade. Até uma questão bem interessante. A primeira experiência que eu tive com a psicologia do esporte, eu dei muita sorte na minha carreira, foi justamente com a seleção olímpica no Ouro de 2016. Então, foi a primeira experiência assim, com a psicologia do esporte foi ali dentro desse contexto, né? E nesse coletivo tinha um atleta que ele já tinha um histórico de ter sido considerado o melhor do mundo, já tinha uma bagagem muito extensa de carreira, clubes assim internacionais, o cara entrava ali, o pessoal gritava, etc e tal. E ele foi selecionado para estar no banco. Como trabalhar o mental desse cara, né? Como que trabalha o ego dessa pessoa numa situação como essa, etc e tal. Bem tranquilo. O cara simplesmente falou o seguinte, qual que é o meu papel? É esse? Então eu vou ser o melhor atleta olímpico dentro desse papel. Quando eu der uma água pro cara que for jogar, vai ser uma água com energia, vai ser uma água com... Quando eu vou abanar a toalha no meu... Sacou? Então, eu acho que é essa compreensão que tem que ter a partir do momento que você está inserido numa modalidade coletiva, né? Numa competição coletiva. E se você não está disposto a isso, cara, não vai. Exato. Né? Eu acho que é essa compreensão. Todo mundo tem a possibilidade de escolha, né? Exato. Você sabe que é maturidade, né, Johan? É a maturidade do cara no esporte, né? Você sabe que dentro da minha experiência, eu sou do esporte individual também, né? Então, dentro das competições acontecia uma coisa muito parecida. Eu tinha os confrontos individuais, mas num determinado momento eu tinha os confrontos por equipe, para que o estado, o país ali se pontuasse, né? E nesse momento, quem estavam ali eram vários individuais, não era um time. Só que tinha que agir como time. E eu lembro que na época o coach passava a seguinte instrução. Diz, olha, nesse momento você vai dissociar. Foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra na vida e foi difícil para eu tentar entender o que era isso. Que era justamente eu tentar enxergar aquilo fora de mim. É como se eu estivesse vendo todo mundo, inclusive eu lá, de fora. Por que isso? Porque ele dizia o seguinte, enquanto você está associado, o teu ego fala mais alto como atleta. E aí eu sou melhor do que você. Por que você vai escolher o outro se eu sou melhor do que você? E quando eu dissocio e eu olho o meu time de fora, eu percebo de forma estratégica. E aí talvez eu entenda que não é o quanto eu sou bom, e sim o quanto eu sou útil naquele momento lá. Então essa construção, ela me ajudou muito nesse entendimento e nesse negócio da frustração. Poxa, eu tinha ganho todas as lutas anteriores e não fui escolhido para a luta do time. Porra, como assim, cara? O cara que perdeu está indo no meu lugar. Não é compreensível isso para um cara que está num esporte individual, né? Eu não tinha maturidade para isso. E essa ferramenta me ajudou muito. E veja, não foi da primeira vez que eu entendi. Durante várias vezes, várias competições, até o momento que caiu minha ficha, eu disse, cara, eu comecei a entender isso. Falei, eu tenho que olhar de fora, e aí eu consegui enxergar aquilo. Eu, como um atleta lá, eu não estava dentro lá, eu estava fora, eu enxergando o Marcelo atleta lá no processo estratégico. E muitas vezes eu percebia, cara, a minha técnica não é para isso mesmo nesse momento. Sabe? Me ajudava bastante essa questão. Da dissociação, né? Da dissociação. Sim. E assim, acho que a gente está falando muito, né, nesse aspecto de compreender qual que é o teu papel naquele momento, mas beleza, você não foi escalado. Cara, também se você discordar da questão, cara, vai falar com o teu capitão, né? Pô, eu me sinto pronto, tá? Conta comigo se precisar, etc e tal, né? Pergunta, questione, entenda o porquê da questão, se coloca disponível, com vontade mesmo de entregar o teu melhor ali no teu papel como jogador. Mas, cara, se persistir nesse aspecto, entenda a adaptação desse papel como torcedor ali. Agora você é torcedor. E então, muito né? importante falar do desconforto também, porque acontece bastante. Às vezes o capitão está com a intenção de escalar 2 atletas e um deles não está confortável para jogar. Tá com o primeiro confronto, está muito nervoso, ele se sente que não está pronto para entregar o seu melhor e tem vergonha ou medo de falar isso para o capitão. O capitão pergunta se está pronto. Sim, estou pronto. Mas às vezes não está bem pronto, né? Então tem que ter essa liberdade também para... E essa demanda, Fabiano, acontece até no profissional.
né? E em outras competições, na Copa das Federações no profissional, ela é mais tranquila, é um período mais de amizade, né? E tudo mais. Mas demandas como essa acontecem até em modalidades com atletas de altíssimo rendimento. Você não se sentir talvez pronto para aquelas questões. E na minha percepção, o que gera muito dessa demanda, da pessoa não se sentir pronto, se sentir muito ansioso, etc. e tal, são os significados, ou seja, as maneiras às quais você está interpretando aquela partida. E geralmente voltada à forma de interpretar com sensibilidade a questão de autoimagem, ou estou representando o meu estado. Não, cara, você está jogando beach tênis nessa circunstância. O que você tem que fazer é focar naquilo que você controla, sabe? Tipo, você não controla como o teu adversário vai jogar, você não controla nada além do golpe que você vai fazer e de onde você vai colocar a bolinha. Então presta atenção nisso, foca nisso. Tudo aquilo que for fora disso provavelmente é distração para você naquele momento, né? Então, muitas das formas que a gente tem para prevenir isso de acontecer, da pessoa não se sentir preparada para aquela circunstância, é primeiro entender como que você está interpretando aquele desafio na tua vida, né? Se faz sentido a maneira que você está interpretando e depois tentar direcionar o foco para aquilo que você efetivamente controla da competição, que é o teu jogo, né? Show. Uma coisa que eu tenho percebido nas Copas, em todas elas, sabe quando você tem aquele atleta que ele acha que ele não rende tanto quando a pressão é muito grande fora de quadra? Aquele atleta gosta de jogar mais quieto na dele, sozinho. Vai ter muita gente. Não é o atleta de interclubes, digamos. Uhum. Na Copa não é assim. Essa pessoa se transforma. A gente nunca viu um atleta entrar em quadra, porque a experiência da Copa das Federações é uma coisa incrível. Só quem esteve lá para saber. É muita pressão no sentido de muita torcida, muita gente vibrando por você. Gritando mesmo ali. O atleta da C tá ali dentro de quadra, tá a Vitória, o Didio, a Marcela, a Vita, todo mundo na beira da quadra gritando o teu nome. Então, aquilo realmente contagia. E mesmo esses atletas que talvez não tenham esse pique competitivo dessa pressão, lá realmente inflama e todo mundo joga muito mais. E eu vou te falar, a torcida do Paraná, ela ganha jogo. Não dá para falar que ganha jogo sozinho, porque ela transforma o atleta que está em quadra. Uhum. Mas ela transforma o resultado de jogos. Vários jogos, já confrontos, metade do caminho já contra nós, e a gente conseguiu fazer a virada por conta da energia. E eu acho que essa interpretação que o atleta tem que ter na hora que for competir, e tá a Marcela Vita na beira da tua quadra, a Vitória, o Didio, o Marcelão, a galera. É essa interpretação que tem que ter. Cara, tá a Marcela, o Marcelão, tá todo mundo comigo aqui dentro de quadra. Eles não estão te avaliando, eles não estão te julgando, não, eles estão te empurrando, eles estão te dando suporte. Se você errou uma bola, cara, é a Marcela te dizendo, vai pra próxima. Eu acho que essa interpretação que o atleta tem que ter, até mesmo para reduzir, contextualizar talvez o grau de ansiedade referente a esse momento. Sim, sim. Não, é muito bacana. A experiência da Copa, até para quem não vai para jogar, fica um convite muito encarecido para ir fazer parte da nossa torcida, porque realmente modifica o torneio. Os nossos últimos títulos se dão muito ao que a gente faz fora de quadra também, não só dentro de quadra. E depois que o atleta entra dentro de quadra e vive toda essa energia, eu acho que ele consegue trazer para casa realmente uma celebração de todo o circuito que ele teve. Então vale a pena aquela entrega que ele teve durante todo o ano, sabe? De se dedicar, poder entrar em quadra, seja com a vitória ou até com uma possível derrota que ele vai ter lá. Ele consegue coroar, né, toda essa caminhada dele durante o ano. Pô, Fabiano, você falando desse jeito aí, cara, eu fico até com mais vontade de ter me dedicado um pouco mais para ir para essa Copa ali, desmarcado alguns compromissos profissionais ali durante os campeonatos para conseguir competir. A gente sabe que esse ano a gente modificou, né? Então são 2 atletas, de cada 4 atletas que vão por categoria, 2 são pelo ranking estadual e 2 pelo um torneio único chamado Finals Copa. Uhum. E para você jogar esse torneio Finals Copa, você tem que ficar entre os melhores da sua regional. Poxa. Então são competições distintas que se juntam ali no final para consagrar os melhores. Uhum. Ano passado e nos outros anos a gente tinha um convite chamado critério técnico que levava o atleta direto para a Copa. Então eram alguns atletas pelo ranking e alguns já direto com o wildcard para a Copa. O que gerava mais frustrações e ansiedade, porque se a pessoa foi convidada para ir direto, quer dizer que ela é a melhor de todas. E muitas vezes não é. É uma pessoa que está ali para complementar o time, né, nas suas características. Mas gerou todo esse alvoroço nos outros anos. Esse ano a gente modificou. E está sendo uma experiência muito boa por enquanto. Vamos ver como é que vai se comportar lá na Copa. A gente está levando atletas que realmente lutaram durante o ano, né? Eles jogaram, competiram, fizeram pontos nas suas diversas estratégias de como cumprir aí o circuito. Mas é uma experiência bem bacana.
É legal essas atualizações da própria federação, né? Quer dizer que a federação está próxima do público mesmo que está praticando, né? Todas essas alterações do ano passado para cá realmente foi ouvindo. A gente, no final do ano, a gente soltou até formulários para que isso ficasse registrado e ouvindo. Teve críticas, como sempre terá, e elas são necessárias para que a gente consiga evoluir, mas é importante a gente ficar de ouvidos abertos a essas críticas e essas sugestões, né? Para poder, lógico que durante o ano já é mais difícil de fazer algumas alterações. Então o circuito está formatado, não tem muito o que você mexer, vai ter que ficar para o próximo, né? Mas entender realmente o que é melhor e o que faz mais sentido naquele momento para o público. Então faz parte do nosso trabalho aqui também, ficar de ouvidos abertos e uma escuta ativa de todos os atletas aí ao redor do Paraná, né? E isso faz com que até mesmo os atletas queiram vestir a camisa mesmo da federação ali na Copa e disputar, né? Sente que tá se sente pertencido, né? Se sente pertencente. A gente escuta das outras federações, né? A gente percebe como que funcionam as outras federações, os outros estados, né? E muita gente vem beber da nossa água, né? Vem entender, como é que vocês fazem para ter todo esse engajamento, não só do atleta, mas torcida lá, todo o povo lutando. Só que assim, nós estamos agora, final de setembro, praticamente todos os estados já têm as equipes escaladas, porque eles não seguem um ritmo de circuito, de engajamento dos atletas como a gente faz. Então fica um pouco mais tardio a nossa escalação, mas é porque ela demanda uma luta dos atletas, o engajamento deles, né? Contra quantos atletas você, só aqui na Regional 41, já jogou? Você já jogou contra todos os atletas do Paraná, que vieram jogar Grand Slam, estadual. Então já deu para sentir o gostinho de como que é competir com todos os atletas de diferentes características, né? E a galera tá firme, tá? A galera tá firme na Cezinha, viu? Tô confiante aí pro pessoal que foi representar o Paraná na nossa categoria. Muito boa. São 2 atletas. Um já está classificado, né? Nós já temos um atleta classificado na C, via estadual, que é o Eduardo Guimarães, lá de Cascavel. Ótimo atleta também, mas... Joguei contra, me amassou no Grand Slam passado. Joga muito bem. Mas uma curiosidade, a categoria A, ela sempre foi uma dificuldade, porque os atletas da A já estão em migração para a categoria profissional, né? Então eles não querem tanto jogar os torneios amadores, já querem jogar os ITFs, torneios profissionais, e não se engajam tanto. Este ano, a Regional 41, por exemplo, em Curitiba, todos os torneios cheios, e a gente tem ali os 6 primeiros do ranking regional competindo, mas tem mais uns 7 ou 8 na luta querendo buscar essa vaga em todos os torneios. Então, essa mudança do formato ocasionou isso, né? Trouxe um sentimento de competitividade para todos os atletas. Foi muito bacana. Uma coisa interessante é o seguinte, né? Não sei como que ocorre isso, mas quem esteve no ano passado já veio com sangue no olho para estar esse ano, né? Exato. Ou seja, eles já entram nessa motivação. Aquele ambiente lá que vocês geraram nos outros anos, eu acho que gera aí um veneno aí no sangue desses caras, porque ninguém quer ficar de fora. Exato. A mudança do formato ela trouxe alguns benefícios para quem não pode viajar muito. Então ele pode tentar lutar por uma vaga na Copa através do Finals Copa, né, e não viajar o estado todo, que era também um pedido dos atletas, né, porque era muito sacrificante o formato, né, a pessoa tinha que viajar o estado todo o ano inteiro, então saía muito caro, muito difícil, e agora todas as regionais estão competindo somente dentro das regionais para tentar uma vaga através de um único torneio fora de casa, né? Isso é uma vantagem. Mas, por outro lado, você tem o circuito estadual, onde quem tem condições de viajar aos grandes slams e competir nos torneios maiores também podem fazer isso. Aí nós temos, por exemplo, categoria 60+, as meninas aqui de Curitiba se classificaram já sem jogar nenhum torneio aqui na regional. Jogaram só os grandes slams aqui na regional. Então elas fizeram 8 ou 9 torneios somente no ano e já conseguiram conquistar sua vaga. 40+ também, várias categorias. Então trouxe benefícios para todo mundo, né? E ano que vem a gente vai analisar se vai ser esse o melhor formato ou não, né? Vamos ver como que vai terminar a Copa das Federações. Mas o que vocês podem, assim, no geral, dar de dicas para esses atletas, que tem muito atleta já classificado, que já sabe que está com a vaga lá, né? Lógico que a gente já falou todas as dicas possíveis, né? Mas o que nesse meio tempo agora, até novembro, ele pode buscar, talvez até de conhecimento, ou tentar buscar um profissional, buscar vocês, buscar o Marcelo, buscar o Johan, ou
leituras mesmo? O que eles podem fazer para entender essa mudança de mindset para um torneio de equipes? Maravilha. Eu acho que a primeira questão que acontece muito é a mudança de rotina, né? Você está entrando numa viagem, você está entrando num ambiente diferente, você está se instalando num local onde talvez você não conheça como que funcionam as coisas ali, a alimentação e assim por diante. Isso, por si só, já tende a gerar algumas emoções diferentes que geralmente você tem quando você vai competir na tua casa, né? Então, eu acho que a principal questão é, na tua preparação para evitar ansiedade, coisas nesse sentido, cara, de verdade, quando você estiver na competição, não tenta fazer nada de muito novo, não. Faz aquilo que você já está acostumado. Não tenta fazer um super, ultra aquecimento. O que você está acostumado? Como que você geralmente vai para a tua competição? Tenta reproduzir, replicar um pouco da tua própria rotina ali e tal. Isso vai te auxiliar a mais ou menos regular as tuas emoções. Eu acho que essa é uma dica bem praxe, assim. Muitos de nós assim que trabalham com a parte de preparação, a gente gosta de dar uma temperada no trabalho, gosta de fazer, maravilha. Mas assim, se você é atleta, está acostumado a fazer a tua rotina assim, tenta manter ela assim para a competição. Outra questão, acho que importante de trazer, muitos atletas estão num período que dão uma descansada agora no final do ano, né? Beleza, descansa, mas cara, mantém refinando tecnicamente para a competição. Mantém refinando tecnicamente para a competição. Mesmo que a tua pontuação esteja boa, mesmo que as coisas estejam alinhadas, cara, mantém ali uma frequência, uma rotina ali de torneios e tal, para você não entrar frio na própria Copa das Federações. Eu acredito que essas duas questões muito básicas, sem necessariamente ter uma intervenção psicológica muito elaborada, já tende a te ajudar bastante ali para estar competindo, né? Eu acho que é o básico, né? Eu vou me arriscar aqui, Marcelo, você me corrige. Meus conhecimentos de preparação mental, essa parte de você fazer muito parecido com o mesmo, o que está dando certo, né, que você já faz, tem algo a ver também com a ancoragem de você relembrar os melhores momentos, de você vivenciar o que você já vivenciou de bom e não querer fugir muito dessa linha? Sim, você veja, o nosso cérebro quer padrão, ele quer que seja sempre tudo igual, né? Se você puder fazer exatamente o que você sempre fez, é o momento que ele está se sentindo melhor, é o mais confortável. Lá você tem um novo ambiente, é diferente, é difícil de você conseguir passar essa sensação de conforto, né? Mas o Johan tem toda a razão e concordo perfeitamente aqui, porque tudo que se puder fazer do jeito que você já fazia, mesmo num outro ambiente, vai facilitar e você vai gastar menos energia, né? Sempre que você sai do teu local e vai para um local novo, o teu cérebro fica fazendo a seguinte pergunta: esse local que você foi é o local do teu para sempre ou ele é transitório? Porque ele fica tentando se encontrar de novo e quer saber se aquilo é o teu natural. Aquela comida que você está comendo, se vai ser aquela comida para sempre, se o cheiro que ele está tendo no hotel é aquele cheiro para sempre. E até ele se acostumar com isso, ele vai gastando energia, né? Eu costumo mostrar lá que nosso cérebro ele gasta de 20% a 25% do teu processo de energia corporal. Ou seja, ele gasta muita energia. É pequenininho assim, mas gasta uma energia do caramba. Então, cada vez que você sai do teu natural, você está gastando energia que poderia estar no músculo, porque a energia é a mesma. Não tem uma energia para cá e outra para lá, é a mesma coisa. Então, em vez de você mandar para a musculatura, você está mandando lá para cima para ele tentar se adaptar. Então, você fazer as ancoragens, esse tipo de coisa, e tentar usar sempre a mesma coisa, é importante. Só que uma ancoragem, por exemplo, o cara tem que ter tido isso antes, né? Ele tem que saber fazer isso de uma forma mais proposital. Então, as dicas do Johan são as minhas, né? Eu talvez acrescentaria só o seguinte: já que você tem esse tempo daqui até lá, já comece a prever, já comece a se encontrar mentalmente, se coloque lá. Tente imaginar como será, tente imaginar você jogando, tente imaginar esse ambiente, tenta imaginar talvez essa pressão e vá se acostumando com isso, né? Cara, antes de dormir, sabe? Depois que apagou tudo lá, que você fecha o olho lá, 10 minutos você fazendo isso antes de dormir, vai te trazer um benefício gigantesco, porque você tira aquela sensação de novidade do teu cérebro, sabe? Então, as dicas, as mais importantes essas, e se como você tem esse tempo aí, sabe, vai se colocando, a gente chama isso de visualização, né, Johan? Vai se colocando lá. Poxa, como é que é lá? E vai imaginando quem já esteve lá.
por algum motivo já conhece o local, coloca essas imagens. Quanto mais rico você colocar na tua mente essas imagens, mais ancoragem você vai trazer, né? Então você tira um pouco dessa novidade do que vai ocorrer lá. A tua mente ela já não vai tão ansiosa por aquilo que vai ser encontrado. Você já mandou essa antecipação, né? Lembra aí que a tua mente não sabe o que você viveu de verdade daquilo que você está imaginando que viveu. E isso a gente tem que usar a nosso favor, né? Então imagine-se lá que isso vai te trazer um tremendo do benefício quando você realmente estiver lá. Perfeito. A gente já está caminhando para o final. Eu quero fazer uma última pergunta, mas antes eu quero também deixar a minha dica para os atletas. Ninguém espera que o atleta chegue lá e jogue muito mais do que o que ele já joga. O atleta está indo para a Copa das Federações para replicar o que ele já é, o que ele já faz bem feito. Então, até para distensionar um pouco, que o pessoal começa a criar uma aura de muita dificuldade, né, de muita complexidade, a Copa das Federações ela é para ser prazerosa para todo mundo. Então, lógico que o título importa, a vitória importa, todo mundo quer isso. Mas, acima disso, tem que ser prazeroso para todos. Né? Para a equipe técnica, para os atletas, para o Paraná como uma entidade que está lá sendo muito bem representada por todo mundo e buscando a sua melhor posição. Mas tem que ser prazeroso para todo mundo. Então, ao mesmo tempo que você está tentando buscar conhecimento de como performar melhor, de como ser mais natural, de como ter a melhor entrega com menor consumo de energia e prejuízo nesse sentido, é importante lembrar que é para ir lá fazer o mesmo que você já sabe fazer muito bem feito. Porque se está indo, é porque já fez bem feito. Né? Lá é só uma consequência. E uma última pergunta que eu queria deixar para vocês, um tema bem sensível também, é como que os capitães e a equipe técnica, porque só para vocês entenderem, quando eu falo equipe técnica, vai além dos capitães. Né? Tem os capitães e nós teremos lá esse ano 2 preparadores físicos, nós temos as pessoas do staff, eu, Silvio, Rubinho, vai ter mais gente também ajudando a tentar entregar para o atleta um conforto melhor em todos os sentidos possíveis, inclusive mental. Né? Como que essa equipe técnica toda e o capitão que está ali diretamente relacionado com o atleta dentro do jogo, dentro da partida, lidando com os problemas. E aqui é importante também pontuar que cada capitão tem a sua maneira de trabalhar. Né? Alguns são mais expressivos, outros mais cautelosos. Né? Como que essa equipe pode entregar da melhor maneira? Como que eles podem, falando aqui do mental, como que eles podem deixar o atleta melhor preparado para a sua entrega? Legal. Eu acho que só trazendo um fechamento sobre o tema anterior, eu vejo o seguinte, muita gente, por exemplo, chega numa competição, já a gente vai para o ponto dos capitães, mas muita gente chega numa competição e quer dar um a mais. Então o cara, sei lá, nunca tomou um pré-treino e de repente vou tomar o pré-treino para performar melhor naquela situação. Então é muito sobre esse aspecto. E foi legal que a gente quebrou, né? Tipo assim, o meu relato foi o que fazer durante a própria competição. Né? Do Marcelo foi o que você pode fazer daqui até a competição. Então, se você implementar uma rotina de trabalho mental daqui até a competição, maravilha, replica na competição. Mas faça na competição aquilo que você já está acostumado. Eu só te cortando. Vou entregar aqui um atleta profissional. Claro. Eu vou entregar o Didio. Para você, sobre tomar o pré-treino que você nunca tomou. Né? A gente tinha um jogo, estava chamando o jogo da categoria profissional, o Didio estava escalado, estava para entrar, cadê o Didio? Cadê o Didio? Ninguém achava o Didio, eu saí correndo atrás dele e encontrei ele comendo um McDonald's na frente do hotel antes do jogo. Ou seja, o quão tranquilo ele estava, ele estava vivendo a vida dele normalmente. Sim. E é interessante isso, né? O peso é muito louco. Você está numa competição onde o peso dessa competição é muito diferente de acordo com os níveis profissionais. Né? O atleta profissional ali na Copa das Federações, ele tem essa compreensão de celebração, de estar com os amigos dele. Não que o Didio também não tenha essa leveza dos próprios campeonatos importantes para ele. Né? Também não estou falando que ele estava correto comendo McDonald's antes do jogo. Perfeito. E eu acho que você tocou num ponto... Não, mas eu vou ser sincero contigo. Acho que você tocou num ponto muito interessante. Que até serve para essa questão com os capitães. Cara, a performance é muito individualizada. Tem gente, cara, se você for ver o comportamento da pessoa dentro de quadra, você já consegue perceber isso ali. Tem gente que vai performar muito bem com aquele espírito de guerra, de batalha, de enfrentamento, etc. e tal. Tem gente que vai performar bem na zoeira, na resenha, dando risada. Né? E os capitães acho que tem que ter muito essa sensibilidade de performar, de compreender como que cada atleta performa. E eu acho que um papel fundamental do capitão é transmitir segurança para o coletivo.
Eu acho que a segurança acho que um dos principais critérios que o capitão tem que estar pensando em como transmitir da melhor maneira para aquele coletivo dele numa competição como essa. E a maneira de transmitir essa segurança é compreendendo essa personalidade, a personificação da performance. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Cara, eu vou na mesma linha. Eu acho que empatia, né, Fabiano? Essa empatia ela é importantíssima, essa percepção é importantíssima. E eu posso separar a empatia aqui em 3 níveis, inclusive. Você veja, eu tenho que ter empatia cognitiva, ou seja, eu tenho que entender o teu momento cognitivo e isso é individual. Então eu não posso tratar a empatia do grupo. Eu preciso tratar a empatia com o atleta, né? Eu preciso ter um nível de empatia emocional, conseguir perceber o quanto você está no teu emocional. Lembrando que quanto mais emoção, menos razão, né? Eu consigo focar menos, concentração menor. E o terceiro é uma empatia compassiva. Qual é a tua necessidade com relação a tudo isso que está acontecendo. Então eu como líder aqui, como técnico, eu tenho que perceber essas 3 coisas em você. Qual que é o teu momento cognitivo com relação a tudo isso que está acontecendo? É esse ambiente que eu como líder estou gerando. Qual que é o momento emocional que você está vivendo e qual que é a necessidade que você tem nesse momento. Se o técnico ali, né, consegue perceber isso de forma individual, ele consegue trazer conforto, né? Então eu preciso ler o ambiente, eu preciso ler a pessoa, né, o profissional ali, o atleta, e preciso ler esse ambiente para trazer essa resposta, né? E eu continuo batendo na tecla seguinte: quanto mais informação vocês conseguirem trazer o porquê vocês tomaram aquela decisão, mais objetividade vocês vão ter de clareza para quem está recebendo aquela situação, né? Perfeito. Então, poxa, imagina um atleta que tem todo um scout técnico e estatístico provando por que é aquele e não esse. O cara se convence muito mais rápido, está muito mais objetivo, não tem decisão subjetiva na história, né? Não é porque eu sou mais bonito porque você é o cara da minha região, né? Então, eu acho que a informação é importantíssimo e eu acho que realmente essa empatia ela é importantíssima, que é isso que vai gerar o conforto do cara. Saber se ele está se sentindo bem onde está ou ele está deslocado onde está, né? Lembrando que são pessoas que normalmente até se conhecem em jogo, mas não se conhecem, às vezes, pessoalmente, né? Exato. Então, realmente tem que ter um afeto nessa história aí que eu acho super importante. Show de bola. Pessoal que tá ouvindo, então, a Copa das Federações, ela começa do dia 18 a 22 de novembro. Esse ano, novamente, em Fortaleza, pelo 3º ano consecutivo. Ano que vem a gente não sabe ainda se será lá ou não, né? Mas a Fortaleza tem uma estrutura impecável para acolher a Copa das Federações. É a melhor orla ali em espaço de areia e hotelaria na beira da orla. Então, vontade de ir, hein? Proporciona um ambiente muito legal. É do dia 18, na terça-feira, até no sábado as finais. Mas no dia 17 a gente já faz um encontro coletivo lá à noite, então a gente faz como se fosse uma pré-eleção, né? Briefing ali. Um briefing, faz um discurso, todo mundo, o pessoal fala, a equipe técnica fala, a gente tenta dar uma motivada, né? Então esse ano a gente já está preparando algumas coisas legais também. Só que ficou um pouco atribulado a agenda esse ano, porque tem o desfile de entrada, junto também no dia 17 à noite. Então a gente vai ter que dividir um pouco a equipe ali. E ao mesmo tempo tem o sorteio. Eu mesmo preciso ir lá com a CBT para fazer ajudar no sorteio lá. Então vai ter que dividir toda a equipe. Mas já é um ambiente muito bacana, fica o convite para todo mundo ir lá. Copa das Federações 2025, a gente quer voltar com o título novamente. Vamos fazer um trabalho impecável para o próximo ano também. Pessoal, obrigado por vocês estarem aqui se doando, muito conhecimento na mesa, e eu queria escutar de vocês aonde que o povo pode encontrar vocês agora. Maravilha. Tem o Instagram da minha empresa, é @YGG Psicologia. Lá você vai encontrar vários conteúdos da gente trabalhando, até mesmo em torneios de beach tênis, ou até mesmo entrevista com os melhores do mundo, um pouco da nossa rotina profissional ali com a nossa equipe. E o meu pessoal, @Johan_Carvalho, também tem lá. No próprio Instagram da IG você vai achar o nosso site, um pouco dos nossos serviços. Fiquem à vontade de estar conhecendo a gente por lá. E também no PlayBT. A gente tem o quadro que a gente apresenta um pouco do nosso trabalho, um pouco das estratégias psicológicas dos melhores do mundo. Está lá nesse quadro nosso junto com o PlayBT, que é o Quadra Mental.
tem uma playlist no próprio YouTube do Play e a gente transmite sempre depois de uma final importante de Sun Series, BT400 e assim por diante, tem um episódio novo por lá. Então, fique à vontade para estar conhecendo um pouco do nosso trabalho. Obrigado, Marcelo. Da mesma forma, a gente está nas redes sociais, né? A grande maioria delas, marcelo.zanck no meu pessoal, então pelo Instagram, que é o principal nosso, @marcelo.zanck, e da nossa empresa, @R2M Então, da mesma forma, temos bastante conteúdo lá e fique à vontade aí se precisarem de qualquer coisa. Muito obrigado. Obrigado por todos que acompanharam até aqui. Finalizamos assim o primeiro episódio da FPT Cast. Esperamos vocês nos próximos. Vamos! Muito obrigado. Valeu.